Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso 11º episódio e o último da nossa temporada de monstros, né? Finalmente, falando sobre um clássico filme austríaco dos anos 90, Funny Games, do diretor Michael Haneke, né? Inclusive um filme que ele refez 10 anos depois, uma versão americana, né? Com Tim Roth e a Naomi Watts, que é basicamente o mesmo filme, né? Então, se você só conseguiu assistir o filme americano, é a mesma coisa, né? Mas antes da gente partir para falar sobre o filme, né? Deixa eu apresentar meus dois co-hosts, né? Que eu tava aqui em casa numa boa e chegaram eles dois aqui pedindo ovo para fazer uma omelete, não sei o quê. E, bom, os nomes deles são Diego, por favor, dê bom dia pros ouvintes. Bom dia a todos. E o nosso outro co-host, com as luvinhas brancas dele, é o Igor de Campos. Bom dia, é um prazer estar aqui. Pois é, né? Encerrando a nossa temporada de monstros, né? Por que a gente pegou esse filme? Já que a gente falou, né, de vampiros e zumbis e tal. A gente, né, até brincando um pouco, né? Falando na hora de fazer a seleção, a gente pensou, pô, né? Tem sempre essa história, né? De qual o principal monstro, né? Qual o grande medo, o grande problema, né? O inferno são os outros, né? O homem, né? Faz tantas atrocidades e tal. A gente tá até gravando aqui num momento onde tem um monte de guerras acontecendo ao mesmo tempo, né? Então tem uma monstruosidade na pessoa comum, né? Não precisa de uma criatura sobrenatural ou qualquer coisa para que aconteça coisas monstruosas, né? Então a gente decidiu encerrar, meio que de brincadeira um pouco, mas, né? Até faz sentido, né? Que incluir, né? Os homens, né? As pessoas nessa temporada de monstros, né? É uma coisa meio Scooby-Doo, né? Você tira a máscara do monstro e é uma pessoa normal no final, sempre. Ele teria conseguido fazer o que ele queria se não fosse pelos adolescentes e aquele cachorro deles, né? Pois é. Como sempre. Então, só pra fazer assim um mini apanhadinho da história, que é uma história super simples, né? É uma história que se passa basicamente dentro de uma casa só. Tem uma família que chega de férias lá com a criancinha, o casal e o filhinho. Pessoal meio classe média alta, eles têm um barco, que é algo meio burguês, assim, né? É um lugar meio elegante lá na Áustria. E aí aparecem duas figuras que parece que estavam na casa de um vizinho, não se sabe. Eles começam a assediar eles lentamente, primeiro se impondo de umas maneiras meio inconvenientes e vai aumentando, até que eles meio que pegam de refém. Eventualmente eles torturam esse casal e essa criança, inclusive matam eles um por um, e a história acaba com eles indo para um outro vizinho desse mesmo lago lá, né? Para recomeçar esse mesmo ciclo de violência meio sem sentido, né? Que, inclusive o filme aqui no Brasil chamava Violência Gratuita, né? Que o nome original é Funny Games, né? Joguinhos engraçados, né? Mas é um filme sobre isso, né? Violência gratuita e sobre esse aumento, essa progressão de pequenas invasões que levam até as últimas consequências, né? De tortura e morte, né? E é um filme meio metalinguístico, onde um desses invasores, ele frequentemente ele fala com o espectador, ele vira pro espectador e pisca o olho, ele vira pro espectador e sorri. Ele fala que eles não podem terminar de fazer as atrocidades deles porque o filme ainda não completou o tempo dele, né? Que senão não seriam curta, né? Tem uma hora que um dos dois, a mãe do casal consegue matar um deles, aí ele pega o controle, o outro e dá ré e desfaz isso. Então é um filme que tá falando sobre si mesmo o tempo todo, né? Não é só uma história que você assiste um thriller, um suspense no qual acontece uma invasão e uma série de atos violentos, né? É um filme que tá fazendo você prestar atenção que é um filme sobre isso, né? Eu já tinha assistido, né? Não no cinema, eu vi em vídeo, em DVD. Inclusive, eu vi os dois até. É um filme bem interessante, assim. Essa vez, agora, foi a que eu menos... É difícil dizer que você curtiu assistir esse filme, né? Que não é um filme divertido. Mas é um filme que essa última vez eu não achei tão... Eu fiquei meio azedo, assim. Eu entendi o ponto que o diretor tentou falar sobre esse esquema do consumo de mídias violentas e da cumplicidade do espectador e tal, bababá. Mas eu achei ele meio velho, meio chato, meio azedo, assim, meio simplificando essa coisa de representação da violência que, pra mim, pessoalmente, é meio bobagem, né? Esse discurso de, olha só, esses videogames estão deixando essas crianças perigosas, né? Esse heavy metal muito demoníaco, né? Esses filmes americanos muito violentos. Eu acho que, não sei, né? Pra mim, não tem nada a ver. Eu sou um cara hiper pacifista, evito confronto até dizer chega. Mas na hora de ver um filme, eu curto um Tarantino, curto um Scorsese como qualquer outro. E na arte em geral, né? Músicas do tipo heavy metal, punk, o que for.
até na pintura, né? Tem altas obras, sei lá, do Caravaggio, que são super violentas e brutais, mas isso não faz da obra uma coisa perigosa, da qual você tem que né, tomar cuidado, né? Que vai te influenciar negativamente, né? Então, dessa última vez eu curti um pouco menos o filme, eu entendo o que ele tenta fazer e tal. É muito interessante, vale a pena ser assistido, mas acho que eu levei ele um pouco menos a sério, assim, dessa última vez que eu assisti pro programa agora, né? E, Diego, qual é a sua história, qual é a sua impressão com esse filme e com o remake dele, qualquer um dos dois? Antes de falar das minhas impressões, eu queria só assim, confirmar, testar que realmente o Felipe é um cara absolutamente pacífico, tranquilaço. Aliás, nós três somos, né? Nós três somos pacíficos. Eu não coloco minha mão no fogo pelo Felipe, não. A gente faz de tudo para evitar entrar em briga, né, em discussão, especialmente briga física, assim, a gente evita ao máximo. Mas nós três, a gente tem esse podcast e nós três somos super fãs de filmes violentos, filmes de terror, sabe? A gente gosta muito da estética, violência em geral, esses filmes assim de gênero, de suspense, de terror, de ação, de gangster. A gente adora, né? E eu só queria dizer assim que é meio catártico, né? É claro, né? Eu não vou fazer uma tese sobre isso agora, mas só pra dizer que o Felipe, por exemplo, ele é um cara que trabalha com quadrinhos, ele é colorista. E ele coloriu um quadrinho que é praticamente vermelho, eu acho que eu já falei isso no sala de projeção, né? Ele praticamente usou a cor vermelha para colorir a revista Luther Strode, sabe? É uma revista cujo super-herói é um super-herói muito forte, né? E ele mata os inimigos como se ele fosse o Jason, né? Resumindo, grosso modo, bem grosso. Basicamente, E aí e a revista é explícita, mostra tudo, sabe? Mostra a espinha saindo do corpo da pessoa, o sangue explode, ele arranca o braço, sabe? Sangue espichando na parede. E é vermelha a revista, praticamente. E o Felipe é o cara mais fofo, doce. E os autores também da revista, sabe? É pura estética. Então, ficção pura. Então, depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque tem uma fala muito interessante no finalzinho do filme sobre ficção e realidade, né? Que os dois psicopatas estão conversando sobre isso. Né? Mas eu quando assisti esse filme, eu também assisti no vídeo, mas assisti na época. Assim, logo quando saiu no vídeo, eu assisti. Não assisti no cinema também, não. Mas vi o filme logo quando saiu no vídeo, né? E na época eu gostei muito, porque eu achei um filme diferente, um filme novo, sabe? Um filme que impactante, sabe, que me fez pensar e me causou um grande impacto, sabe? Fiquei muito surpreso em vários momentos. Na época eu não tinha consciência disso, mas ele tinha algum rumores na época? Você tinha ouvido falar alguma coisa? Tinha um burburinho sobre esse filme? Tinha ouvido falar. E Violência Gratuita era um filme que estava fazendo super sucesso no circuito alternativo. Tinha academia de tênis, né, que era o cinema de arte em Brasília. A gente sempre falava nessa época do circuito do filme de arte também. E o Violência Gratuita era um dos filmes de arte, filmes assim, independentes de maior sucesso. Era um filme muito cult, muito famoso, né, nesse sentido. Então tinha que assistir, era obrigatório. Eu lembro que eu tinha gostado muito, porque o roteiro é super redondo, tem inovações, era um negócio de rebobinar a fita, eu achei brilhante na época. E os atores são muito bons. As atuações são perfeitas, sabe? Os atores são maravilhosos. Eu sempre fui fã de atuações boas. Então, na época, eu gostei muito. Mas hoje em dia, eu assisti o filme hoje pela terceira vez para ver o podcast. É uma experiência que é tipo eu admito, eu confesso que talvez isso aconteça com muita gente. Quando você assiste esse filme com 20 e poucos anos, né, como a gente tinha na época, você tem uma reação. Quando você assiste hoje em dia com 40 e poucos, você tem outra reação. Você se identifica muito mais com os personagens que são assediados, com a família, muito mais. Eu me identifico. E eu admito isso. Eu confesso que sim, sabe? Então, hoje em dia eu assisto o filme e eu acho ele mais ainda desagradável, mais desconfortável. Eu tenho mais horror e repulsa aos psicopatas do que eu tinha antes. Essa terceira vez que eu vi foi uma experiência bem difícil para mim. Eu tive que fazer um esforço para ver até o fim. Mas eu sei que isso é o propósito do filme. O filme é para causar desconforto. Então, foi isso que eu senti. Grande Igor. O Igor, ele é diferente. Essa opinião eu tô curioso, porque eu sei que o Igor curte novo extremismo francês, gore, violência. E esse é um filme que eu até tava falando pra ele antes da gravação, né? É um filme que tá acusando você pessoalmente de gostar desses filmes, né, Igor? O que você achou, o que você já sabia, já tinha achado das últimas vezes que você assistiu na época, etc. Olha só, é engraçado, é porque assim, simplesmente eu acho que essa é uma possível leitura, um tipo de leitura que foi feita
feita por muitos intelectuais da época, né? Assim, intelectuais que eu falo assim, muitos críticos de cinema, que na época não gostaram do filme, inclusive o próprio Kermond, né? Assim, um crítico britânico famoso, né, de cinema, ele detesta o Funny Games. Os dois filmes são basicamente o mesmo filme, mas depois a gente pode debater mais a respeito disso. Então, não foi um filme assim muito bem recebido, assim, ele ao longo dos anos ele ganhou um status cult, mas também a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes, deixa eu muito brevemente falar da minha história com esse filme. Eu não tenho uma história muito longa com esse filme. Esse filme, ele sempre esteve na minha lista de filmes para assistir há muito tempo. Eu acho que ele ficou nessa minha lista há quase 2 décadas. Eu lembro que o Diego, ele assistiu esse filme no cinema, se não me engano, ou em VHS, e ele sempre falou muito bem desse filme pra mim. E eu sempre quis muito assistir esse filme. Eu acho que eu demorei pra assistir esse filme, porque a minha primeira experiência com o cinema do Michael Haneke, ou Haneke, não sei como é que... eu já ouvi Haneke, né? Enfim. A minha primeira experiência com os filmes desse diretor foi um pouco ruim. Eu assisti um filme chamado Código Desconhecido, que eu ainda tô pra reassistir esse filme. Eu achei um filme na época muito difícil pra eu assistir. Eu não era muito familiarizado com a linguagem específica do cinema do Michael Haneke. Confesso também que eu não era assim, um cinéfilo como eu sou hoje. Eu não tinha um repertório muito extenso de filmes, então realmente eu não entendi esse filme. Ele me incomodou muito. Deve ter sido por isso que eu tenho deixado o Funny Games na geladeira durante tanto tempo. Mas depois que eu assisti A Fita Branca, e especialmente depois que eu assisti um filme chamado A Professora de Piano, que eu acho que o Diego ele também assistiu e gosta desse filme, né? Outros filmes são muito pesados, né, à sua maneira. Aí eu pensei, não, já tá na hora de eu assistir Funny Games. Eu assisti esse filme há relativamente pouco tempo, eu não sabia que a gente ia gravar um episódio sobre esse filme. Então, eu assisti esse filme e eu amei esse filme. Eu não sei, é engraçado o Diego ter falado isso, eu não sei se eu teria gostado tanto desse filme aos 20 e poucos anos de idade, quanto eu gostei tendo assistido ele hoje, né? Eu acho que hoje eu tenho muito mais, digamos assim, cacife para poder apreciar um filme como esse filme. Agora, eu reconheço que é um filme muito difícil, não é um filme que eu sairia recomendando para as pessoas, é um filme que ele te desafia em muitos aspectos. Eu acho que esse filme ele é muito mal compreendido também. Aqui no Brasil ele ganhou esse título de violência gratuita, né? Funny Games, violência gratuita. E eu acho que já começa errado daí, né? Porque, assim, esse subtítulo brasileiro, ele implica tanto uma possível explicação apressada, quanto alguns elementos da história do filme, e ele também já traz em si uma espécie de juízo de valor, sabe? Tipo, olha, o que você vai ver no filme é uma violência gratuita, de má qualidade, sabe? O que já parte de um preconceito que a gente tem, né? Porque, assim, a violência no filme... Tudo bem a gente ver violência no cinema, né? Desde que ela seja justificada. Então eu já vi alguns diretores, né? Eu não vou ficar aqui listando nomes, né? Mas um deles, inclusive, um diretor brasileiro, de um filme brasileiro muito famoso, né? Tentando justificar a violência dos seus filmes, dizendo, não, mas assim, você tem que ver o contexto social. A violência nos meus filmes, ela vem como uma crítica à violência na sociedade, a superexposição da violência pela mídia, não sei o quê. Então a violência, tá tudo bem você fazer violência desde que ela seja uma crítica à violência, né? O que é o paradoxo do filme de guerra. Você vai fazer um filme de guerra para criticar a guerra, o que é meio irônico, meio paradoxal, né? Assim, tudo bem. Né? Mas uma coisa engraçada, eu fazendo pesquisa para esse filme, a gente imagina, né, que talvez o Michael Haneke ele seja, né, um intelectual bem sisudo, né, assim, sabe, falando muito sério, não, eu fiz esse filme querendo fazer, né, uma crítica à violência dos filmes norte-americanos, e assim, pode ser que eu tenha assistido, né, das 3 entrevistas que eu vi com ele, pode ser que ele estivesse coincidentemente, né, em dias de extraordinário bom humor, mas assim, a impressão que ele me passou é que ele é o velhinho legal da esquina, sabe, ele é super animado, ele conta muita piada, ele sorri o tempo todo, e você vê uma certa excitação da parte dele, falando assim, sabe, como é que foi a produção do filme, como é que foram as cenas do filme, quais foram as ideias que ele teve, o que ele quis fazer, e o fato também dele de fazer um pouco de graça, dizendo que um filme ele não é um filme assim, para intelectuais, ou seja, não tô fazendo aqui um filme cerebral, sabe, pra fazer uma crítica, não, sabe, o filme ele é uma experiência para você assistir. Particularmente em uma entrevista que ele fala, ele diz assim, eu entendo quantas pessoas elas ficam chateadas quando assistem o filme. Eu entendo as pessoas em Cannes, né, no Festival de Cannes, né, quando o filme estreou lá, eu entendo perfeitamente as pessoas saindo do meio do filme. Agora, eu não entendo você assistindo o filme até o final, você passando por essa experiência de ver o filme, e você, no final, você não gostar do filme. Eu não entendo isso. Aí ele fala uma frase que eu achei uma provocação, que eu achei maravilhosa. Que, inclusive, eles comentam, fazendo aqui um shout-out, né, assim, num podcast de cinema chamado The Evolution of Horror, eles comentam essa mesma frase do Michael Haneke. Eu achei interessante isso. Ele diz o seguinte, se você conseguiu ficar até o final do filme, é porque você precisava vê-lo.
Eu achei bacana isso. Se você conseguiu, se você passou, se você se submeteu a essa experiência, porque ele mesmo admite, assim, ele tem uma frase que ele fala: eu fiz esse filme para machucar as pessoas. Não se engane, eu fiz esse filme para machucar as pessoas. Então, se você conseguiu passar pela experiência de ver esse filme, é porque você precisava vê-lo. E aí eu queria usar essa provocação do Haneke, né, e fazer essa pergunta para os meus amigos e colegas arquivistas aqui. Diego Nunes, Felipe Sobreiro, vocês são pessoas tão boas, né? São pessoas... O Felipe é uma pessoa tão ética. Diego, agora, que ele é papai, vira e mexe, ele conta umas histórias emocionantes da experiência dele papai. Vocês são pessoas boas, pacíficas, eu sei, eu conheço vocês. Mas por que vocês precisaram ver esse filme? Assim? Sabe, tem alguma perversão dentro de vocês? Tem alguma coisa assim nefasta? Algum desejo de vingança recalcado dentro de vocês? Que fez com que vocês tivessem essa necessidade de ver esse filme até o final? Vocês podiam ter feito como a gente boa e culta e sofisticada do público de Cannes, né? Sair no meio do filme. Não, esse filme ele é muito desagradável, hediondo, ele traz ideias perigosas, subversivas, ele é difícil, não, ele traz temas que me são incômodos. Não, eu não quero ver esse filme. Isso não é pra mim, isso é muito negativo. Mas vocês viram, não apenas ficaram, mas a gente tá conversando sobre esse filme aqui. O que é de errado com vocês, então? No meu caso é porque a gente tinha entrado em acordo que seria o próximo filme do podcast, né? Eu não consigo começar um filme e largar no meio. Eu tenho um problema sério com livros e filmes. Mas se não é um filme que eu odiei ter assistido, eu curtia também. Dessa vez eu sentia que ele estava tentando realmente, né, me colocar numa posição assim, tava meio acusando, né? E eu não estou nem de acordo com a acusação inicial, nesse sentido, né? Se for simplesmente o troço meio completamente sádico que ele fez, né? Que já deixaria ele mais próximo desse novo extremismo francês e Gaspar Noé, não sei o que. Aí nesse sentido eu aprecio ele até mais, assim. Mas a impressão que eu tenho, sem ter assistido entrevistas e tal, só assistindo o filme mais de uma vez, é que ele tá tentando meio que punir o espectador, né? No sentido e em que posição ele está. Eu não sei se ele se coloca como autor. Eu também sou culpado disso. Mas eu sinto que não. Tanto é que eu reparei, que eu não tinha reparado, que o filme é super violento, mas toda a violência do filme ocorre fora da câmera. Ele não mostra nada. Ele mostra o som, ele mostra a reação, ele mostra o resultado, né? O cara lá bate no joelho lá do Ulrich Murray, e aí você vê depois ele no chão, ele atira na criança, mas você não vê, você só vê o sangue na TV, ele joga a mulher do barco, mas você só vê ela caindo pra trás. Tudo acontece meio off-screen, né? Então é um filme que eu acho que ele tá se eximindo como diretor da violência. Ele tá dizendo: isso aqui é super violento, mas eu sou um cara classudo, eu sou um cara decente, eu não vou mostrar. Eu vou só contar o que aconteceu e vocês vão ter que lidar com essa realidade de ter que lidar com violência, né? E nesse sentido eu falei: tá bom, não sei. Eu fiquei meio... É uma técnica cinematográfica, né? Você expressar algo, né, visualmente fora do quadro. Você só escuta e vê a reação. É uma técnica antiga, né? Uma técnica básica, né? Do cinema. Aí, o que eu queria dizer é o seguinte: tendo a concordar em parte com você, sabe? Vou responder a pergunta do Igor agora. Por que eu senti necessidade de ver esse filme até o fim? Eu já vi vários filmes do Haneke, né? Haneke. Eu não vi todos, mas eu vi muitos filmes dele. Por causa do Funny Games. O Funny Games foi o primeiro filme que eu vi dele. E realmente eu tendo a gostar. Quando eu assisto a primeira vez, eu tendo a achar o filme muito bom, apesar de ser sempre uma experiência desagradável assistir os filmes dele, né? Porque ele tem esse propósito de todos os filmes, né? Ele nunca fez um filme de entretenimento, ele nunca fez um filme para divertir ou dar prazer para o espectador. Mas eu sempre gostei do estilo dele, eu sempre me identifiquei, eu acho que ele é um ótimo diretor. Eu acho que com relação a Funny Games, ele tinha uma coisa a expressar, ele queria expressar algo. E ele expressou o que ele queria expressar de forma artística. Ele fez um filme e ele usou técnicas cinematográficas, usou técnicas de roteiro, técnicas de teatro para expressar o que ele queria. Então você não pode falar que o filme Funny Games, Violência Gratuita, você não pode falar que é um filme ruim. É muito difícil falar isso. É uma obra de arte, inclusive. É um filme bom, de alta qualidade, e é uma expressão artística de um homem que é artista, de verdade. Você tem que falar, não tem jeito. Eu acho que nenhum dos três acha que é um mau filme, eu pelo menos não acho. Eu terminei de ver o filme as duas primeiras vezes que eu vi, porque realmente é um bom filme. Ele é um filmão, filme realmente bom, como filme em si. E ele afeta, né? É uma experiência mesmo, né? Ele controla você como espectador. Toda arte boa afeta. Você consome arte para ser afetado. Você se afeta pela arte. Claro, sabe? Ela te provoca, ela te emociona, é lógico.
É claro que a terceira, você não precisa ver esse filme mais de uma ou duas vezes, não precisa. A terceira vez já é mais difícil, sabe? É claro que eu tive vontade de parar de ver, chega de ver esse filme. Porque realmente é uma demonstração, é bem realista da violência, né? Do sofrimento humano. É difícil você testemunhar o sofrimento humano, por mais que seja ficção, da forma que o Michael Haneke mostra, né? Isso é uma boa coisa para eu comentar, para perguntar, inclusive, pro Igor, né? Se ele, então, né, partindo um pouco, né, desse, realmente, talvez ele não simplesmente detesta a violência, mas ele tá, talvez, o fato dele gerar uma simpatia do espectador pelo casal e pela criança, isso, ele não tá mostrando, então, que o efeito da violência, por mais que não sejam pessoas reais, né? O fato de que você fique tão chocado assistindo meio que desfaz a importância deles serem pessoas reais ou personagens, ou seja, né? Ele diz, a pessoa disse que como é fictício, então foda-se, né? Pode ter gente sendo despedaçada e tal, blá, blá, blá. Mas olha só, eu vou mostrar pra você personagens fictícios, passando por umas violências aqui fictícias, e você, como espectador, vai se sentir mal com isso, né? Então ele, talvez por esse lado, é um ponto interessante, né? Ele manipular você como espectador a sentir compaixão por pessoas que não existem, né? Espectadores que, em outro contexto, curtem, né? Filme do Freddy Krueger, não sei o quê, gente morrendo e tal, filmes com explosões, mas ele diz, olha, tá bom, você curte violência na ficção, mas olha só, como você vai se sentir mal pra caralho vendo esses atores aqui, essas figuras que não existem, que tanto não existem, que eu tenho um personagem aqui que vai ficar olhando pra você o tempo todo, piscando pra câmera, falando que é um filme, e mesmo assim você vai se sentir super mal de testemunhar essa violência, né? Certo. Eu acho que... Eu vou tentar responder a sua pergunta, Felipe. Eu acho que o prazer, e assim, eu vou cometer essa ousadia, né, de dizer que, sim, há um prazer em se assistir os filmes do Michael Haneke. O que é meio contraditório, assim, porque eu acho que no começo desse episódio eu falei que a própria experiência de você assistir um filme como esse é uma experiência um tanto quanto desagradável. Tanto é que eu não recomendo esse filme para qualquer pessoa. Aliás, fora vocês, eu não consigo imaginar uma pessoa para quem eu poderia recomendar esse filme. Mas assim, enfim. Espero que os ouvintes, né? Espero que os ouvintes, assim, mas assim, pelo menos assim, dentro do meu círculo de amigos, né? Essas pessoas, né, mais próximas a mim, que gostam de cinema também, eu não consigo imaginar agora, pelo menos. Né? Talvez depois eu lembre, né? Mas eu não consigo lembrar de nenhum nome para quem eu recomendaria esse filme. Mas enfim, a experiência de assistir esse filme é uma experiência cansativa, desagradável, é bastante incômodo certas horas, mas ainda assim você fica até o final, mas ainda assim você retorna ao filme, mas ainda assim você reconhece que esse filme é um grande filme. Eu assisti esse filme uma vez, antes da gravação, assisti esse filme de novo, né, pra gente gravar, e assistiria esse filme novamente, assim, a primeira vez que eu assisti o filme foi há relativamente pouco tempo, então como eu falei, assim, eu não tenho uma história muito extensa com esse filme. Mas quando eu reassisti o filme pra gente gravar, eu vou usar uma palavra perigosa, eu me diverti assistindo o filme. Eu não achei ruim, não foi cansativo, não foi assim, meu Deus, tem que assistir Funny Games, tô aqui sofrendo. Não, sabe, eu assisti o tempo todo, assim, ainda mais sabendo que a gente ia falar sobre o filme, né, fiquei imaginando os temas e as coisas que a gente poderia usar na nossa conversa, eu tenho que dizer que foi uma experiência extremamente prazerosa pra eu assistir. Agora, é um prazer masoquista. Por quê? O tempo todo você está sendo manipulado pelo diretor, e assim, assistindo umas entrevistas com ele, isso ficou bem claro e bem deliberado, assim. Michael Haneke, ele é o deus dos filmes dele, ou seja, ele faz o que ele quiser em dois níveis isso acontece. Ele faz o que ele quiser com os personagens dele e ele faz o que ele quiser com o espectador. Então, assim, é engraçado ver como o tempo todo ele te leva a se identificar com a família do filme, sendo que a família do filme é completamente artificial. Em uma das entrevistas dele, ele fala inclusive sobre a escolha dos figurinos da família. A mãe, que é uma mãe arquetípica, tem um vestido todo florido. O pai, que tem um jeito meio elegante, mas ao mesmo tempo casual de se vestir. O menino, que tá com o macacão e a camisa listrada. Existe um elemento meio cartunesco na própria caracterização dos personagens. Parece o Pimentinha, né? O menino tá vestido que exatamente, assim, esse elemento de cartoon, e mesmo a violência de cartoon, foi algo que deliberadamente entrou na composição desse filme. Então é um filme que desde o começo, desde a primeira cena dele, que me chama muita atenção, é um filme muito artificial. Assim, a primeira cena dele, você tem um shot meio Stanley Kubrick, de um carro, puxando um barco, né, indo em direção a um lago, né, onde essa família vai passar uma semana, né, de férias, né, ou que seja, e você tem uma música clássica tocando. Aí de repente você percebe que a música clássica que tá tocando, que você achava que era a trilha sonora do filme, na verdade é uma música clássica que tá tocando dentro do carro. Ou seja, a própria trilha sonora do filme já é algo artificial, já é algo que os próprios personagens estão ouvindo. E o filme ele já começa com um jogo. Que jogo é esse? Eles estão tentando adivinhar qual peça de música clássica é aquela, né? Qual compositor, qual intérprete. Que já é um indício da erudição, né? Eles são um personagem burguês mesmo, assim, eruditos, intelectuais, que quem mais coloca peças de música clássica e a pessoa diz
diz, não, mas não vale só falar o compositor, né? Tem que falar exatamente a peça, já te fala muito dos personagens, né? Exato, já te fala muito dos personagens. E de repente, essa música clássica é interrompida quando aparece a cena, quando aparece o título do filme, né, nos créditos iniciais, né, eu achava que era um grindcore, né, mas depois eu vi que era John Zorn, aquilo, que é uma espécie de funk metálico, jazz experimental, rock and roll. O Zorn é meio combinação de punk com jazz, assim, ele faz uns álbuns meio barulhentos, assim. Pois é, então você já tem o primeiro ataque que é feito ao espectador, é um ataque sonoro, né, porque aquela música não é agradável de se ouvir, né, quer dizer, eu gosto, né, de grindcore, né, eu gostei da música, depois eu fui atrás do John Zorn para saber mais o que ele tinha feito, mas a ideia é você já começar atacando o espectador desde o começo, sabe, tipo, olha, isso aqui você vai passar por uma experiência desagradável, então eu já vou começar aqui colocando, sabe, uma música desagradável para você já ir se preparando ao que tá por vir. Vendo uma entrevista também com um dos atores que faz, aliás, uma curiosidade triste, é um filme praticamente só de 4 atores, né, dos quais 3 morreram. A gente fala do Poltergeist como se fosse um filme maldito e tal, mas eu fui ver que quando o filme completou 20 anos, já quase ninguém mais estava vivo ainda, só o psicopata, o Paul e o menino. Exatamente, só o Arno Fritz. O Rick Moore, ele morreu logo depois da Vida dos Outros, que é um filmão. A mulher que era casada com ele na vida real também, uns 5 anos depois, morreu. E recentemente o Peter, né, o outro psicopata também. Falei, caralho, que mortalidade. Não sobreviveram a esse filme. Mas eu acho legal a gente falar, explicar claramente para o ouvinte, né? Por que esse filme faz a gente de cúmplice? Que a gente está falando aqui, né? O que acontece? Qual é a operação que o filme faz? O Felipe já mencionou o psicopata principal, de cabelo preto, ele rompe a 4ª parede. O Paul, ele fala com a gente. É difícil falar que ele é o Paul porque eles mudam de nome o tempo todo, né? Às vezes é Tom e Jerry, às vezes é Beavis and Butthead, e às vezes é Paul e Peter, né? Não tem nomes, né? Às vezes é Paul e Tom. O moreno e o louro. A gente fala o moreno e o loiro, né? Então já aponta um pouco também pro artificialismo. Esse filme, ele é meio inevitável, né? Essa associação. Você realmente faz essa associação porque o psicopata protagonista, né, de cabelo preto, o moreno, ele realmente conversa com o espectador e ele, quando conversa com o espectador, automaticamente torna você meio cúmplice. Então, o filme faz essa associação de que essa violência que eles estão praticando com os residentes da casa, né, do lago, isso é um espelho, como se fosse um paralelo, uma metáfora do espectador que vai ao cinema e se diverte com a violência que os filmes violentos retratam. A violência como entretenimento. É um filme que mostra que são 2 psicopatas se divertindo, tendo prazer com o sofrimento alheio. Eles causam sofrimento para ter prazer. Eles não têm outro motivo. Eles até brincam com isso. Eles mentem, né? O cara fala várias possibilidades. Ele fala assim, o pai desse gordinho loiro aqui, eles se divorciaram e ele comia a mãe dele. Ou então, a gente veio de uma casa pobre e toda a minha família era viciada em drogas. É tudo mentira. Inclusive, eles meio que ao longo do filme você vê que os 2 são altamente inteligentes, altamente bem educados, bem instruídos. Provavelmente não são de classe pobre. Ou seja, o filme não tem uma crítica social, não tem comentário social embutido nele. Os 2 são simplesmente 2 psicopatas que obtêm prazer com o sofrimento alheio, de causar sofrimento. Eles nem têm tanto interesse em matar eles. Eles têm que matar porque não pode ter testemunha, né? Eles não podem sobreviver. Mas o prazer deles é o sofrimento psicológico e físico. Porque, inclusive, um dos jogos engraçados que eles têm é que eles apostam que até o dia seguinte, às 9 horas, eles apostam que os 3 já vão ter morrido, né? É mais por isso que eles matam do que pra qualquer outra coisa, né? Exatamente. É puro jogo, é puro entretenimento, é pura diversão. É bem leve pra eles, é super leve. E o sofrimento que os personagens passam é um sofrimento terrível, um sofrimento muito foda, muito escroto. Várias cenas assim longas mostrando os personagens em dor, os personagens gritando de dor ou então chorando terrivelmente, assim, sabe? Sofrendo, assim, o máximo de sofrimento humano. Você vê a cabeça do seu filho espatifada no chão, cheio de sangue, sabe? E é uma cena que vai, comprida, né? E fica lá mostrando, não o ato e sim o resultado do ato, né? Meio que, assim, mostrando isso, sabe? Dizendo assim, meio que, eu acho que o Michael Haneke, eu já vi uma entrevista dele falando isso, que o diretor, o Igor pode ter visto uma entrevista com ele, que ele tá bem, que ele tá alegre, que ele tá isso, mas é uma coisa que eu vi o Michael Haneke falar, é que quando você mostra violência no cinema, quando você faz um filme com violência, você tem uma responsabilidade.
de como mostrar essa violência. Eu lembro até hoje do Kubrick fazendo uma crítica à Lista de Schindler. Eu fiquei assim até meio chocado, fiquei pensando na crítica do Kubrick sobre a Lista de Schindler. Ele falou, tá bom, é um filmão, muito legal esse filme, é um filme muito bonito, muito bem feito, mas é um filme sobre o sucesso, é um filme que o personagem, no fim, ele é redimido. É um filme sobre o sucesso de um personagem. Ele conseguiu salvar lá os judeus. O filme não é um filme sobre o sofrimento e a morte e a aniquilação de 6 milhões de judeus. O filme, ele redime o espectador no fim. Você sai bem, você sai feliz, você sai contente, você sai com catarse positiva, porque o final do Schindler lá, completamente, como é que se fala, admirado, e todo mundo, os judeus que ele salvou agradecendo a ele. Os verdadeiros, né, tem o meu documentário final até, né, mostra os sobreviventes reais, né, visitando lá. O Spielberg fez um filme do Holocausto com um final feliz, com um final de sucesso, sabe? E talvez, ele não falou isso, mas talvez ele tenha tido a intenção de dizer que isso foi meio irresponsável do Spielberg, sabe? Que foi meio assim, eu preciso salvar o espectador aqui, eu preciso que o espectador se sinta minimamente bem no final do meu filme. E o Michael Haneke é o contrário. Não, a violência é para você ficar mal. A violência de verdade no mundo real faz você se sentir péssimo, mal, quando você vê. O Gaspar Noé é igual. Ele fez um filme com uma cena de estupro absolutamente verossímil. Uma cena de estupro quase real, praticamente. Mas eu acho que o Gaspar Noé ele é mais cínico e mais... Ele é mais sádico. Eu acho que o Haneke ele é mais crítico, assim, né? Acho que eles estão até em oposição. Isso. Eu, pessoalmente, eu acho que você assistir um filme do Tarantino ou assistir um filme de terror é uma experiência... São objetos completamente diferentes. Você não pode comparar um filme do Haneke, um filme do Gaspar Noé, com um filme de terror do Jason ou do Fred Krueger, ou um filme do Tarantino ou do Scorsese. É difícil como fazer essa comparação. Uhum. A forma de demonstrar violência é completamente diferente. A forma é tudo. Você não pode simplesmente falar que o conteúdo é o conteúdo. Não, a forma diz muito sobre o conteúdo. Quase tudo, ainda mais na arte. A gente está entrando aqui em um terreno bem complicado de sair, né? Assim, eu não sei, assim, Tarantino, Scorsese, Gaspar Noé, Haneke, bom, primeiro, assim, eu colocaria cada caso em sua prateleira devida, assim, sabe? É difícil, assim, engraçado, nem passou pela minha cabeça, né, o cinema, apesar de que foi feito mais ou menos na mesma época, assim, mais ou menos na época em que estava em voga, né? Aquilo que depois veio a se chamar, né, convencionalmente como o novo extremismo francês, né? Esses filmes do Gaspar Noé, de Catherine Breillat, Claire Denis, bom, enfim. Eu acho que o Michael Haneke, né, talvez ele esteja no mesmo zeitgeist, mas assim, eu não sei se ele está compactuando com esses diretores, né, simplesmente pelo fato de ele ser europeu, o que é, eu não sei. Na minha opinião, não só ele não compactua, mas ele está se referindo a eles especificamente, por isso que eu botei para você aqui, na minha opinião, ele meio que está reagindo mais do que apenas ao cinema americano, é o que está rolando no cinema europeu também na época, né, não sei. Pois é, assim, pode ser, né, eu acho que essa é uma possível leitura. Eu tento concordar um pouco com os comentadores do filme no podcast The Evolution of Horror. E assim, eu coloco um pouco em dúvida, sabe, tipo, essa ideia já bem pré-estabelecida da crítica de que, olha, Michael Haneke estava fazendo uma crítica à violência no cinema, seja a violência no cinema europeu, seja a violência no cinema norte-americano, e ao colocar o público como uma espécie de cúmplice dessa violência, ele meio que tá jogando na sua cara assim, olha, se você passou por isso é porque você é um escroto, você tem uma coisa muito ruim dentro de você, e você deveria fazer terapia, porque por que você gosta de ver esses filmes, seu esquisitão, sabe? Vai se tratar. O que você viu até o final? Pois é. Eu ponho em dúvida isso. Sabe, eu não sei se esse filme, das vezes que eu assisti esse filme, mesmo assistindo entrevistas com o Haneke, e eu vi essa entrevista em que ele fala da responsabilidade, mesmo com essa fala dele, assim, sabe, eu coloco um pouco em dúvida esse aspecto moralizante do filme, que o filme ele tá querendo te passar uma lição de moral no sentido, olha só, a violência é ruim, você que gosta de ver violência, você tem que se tratar. Eu não sei, pra mim parece uma explicação muito simplista. Talvez seja uma ignorância minha em relação ao Haneke, porque além desse, o único outro filme dele que eu assisti, que eu curti muito, quer dizer, o outro Funny Games, que é o mesmo filme, e A Fita Branca, que eu achei um filmaço, sim, mas que também tem uma noção de falar da origem do fascismo, da origem do mal, e de como a violência e o mal, eles crescem meio que sem ser percebidos até serem muito grandes, né, para serem parados, né. Então eu senti um pouco isso, né. Uhum. Nesses 2, 3 filmes dele, tem sempre uma crítica
Ou uma reflexão sobre violência e tal. Então eu pensei, eu não assisti, por exemplo, A Professora de Piano e outros dele, Amour, talvez não seja só isso, né? Mas a impressão que eu tive é que ele tem esse interesse, né? De apontar sobre a violência, né? Uma reflexão a respeito da violência, sim, eu concordo que há uma responsabilidade por parte do autor, né, do cineasta enquanto autor. Eu acho que o Michael Haneke, ele se enquadra muito bem nessa categoria de autor. Uma responsabilidade por parte do autor na hora de retratar a violência, eu acho que há também. A responsabilidade e reflexão, mas não necessariamente uma condenação moral ou uma crítica nesse sentido. Eu acho que talvez o maior incômodo que esse filme causa, como o Diego falou, e o Felipe, você também falou isso, a maior parte da violência no filme, ela não é mostrada na frente das câmeras, ela é apenas sugerida, você escuta ela, você vê as consequências dela, mas você não vê a violência, de fato. Então é engraçado, ele lembra um pouco, ele tem uma coisa que depois eu vi que se chama, né, o efeito Massacre da Serra Elétrica. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Porque Massacre da Serra Elétrica é tido como um dos filmes de horror mais violentos da história. Mas você assistindo o filme, você nota assim, sabe, que não tem uma cena de sangue, não tem uma gota de sangue caindo no filme. Não, mentira, tem uma gota de sangue. Tem gente coberta de sangue, né? Mas não tem ninguém jorrando sangue, né? Mas não tem ninguém jorrando sangue, não tem nenhuma cena explicitamente violenta ou cheia de gore, como os filmes do Eli Roth. Não tem. Mas você termina o filme com essa impressão de que você assistiu a coisa mais violenta do mundo, porque a história é extremamente chocante. Né? Então, alguns críticos chamam isso de efeito Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que você sofre um pouco desse efeito Massacre da Serra Elétrica vendo o Funny Games. Você tem a impressão, oh meu Deus, um filme extremamente chocante, com violência chocante. Mas o que você viu no filme? Assim, claro, tem sangue, mas assim, tem pouca... Ele não é explícito nesse sentido. E eu acho que um dos grandes incômodos do filme não é essa explicitação da violência, ou mesmo a gratuidade da violência, como é o que sugere o subtítulo brasileiro. Mas é justamente assim, nesse aspecto metalinguístico do filme, o tempo todo, quando um dos protagonistas, né, o Paul, ou o Tom, ou o Beavis, os personagens são propositalmente vazios, né, de sentido, né? O Haneke, ele fala isso, né? Eles não têm identidade, né, na entrevista. Quando ele vira pra câmera, ele quebra a quarta parede, né, e ele fala com o público, né, ele fala com o espectador, ele coloca uma questão pra ele. Sabe, tipo, olha, o que você acha que vai acontecer? Se você se identifica tanto assim, por que você ainda tá assistindo esse filme? Sabe, se você tá torcendo por esse papai, por essa mamãe, por esse menino, então por que você não, sabe, por que você não se revolta? Por que você não desliga a televisão? Por que você não sai? Não, mas você tá aqui. Essa é uma pergunta que cabe ao espectador responder. E a resposta, muitas vezes, pode ser uma resposta muito incômoda. Pô, eu tô assistindo esse filme porque eu quero ver o que vai acontecer. Eu tô assistindo esse filme porque, sim, eu admito que eu gosto de ver filmes violentos, sabe? Eu aprecio violência no cinema, mesmo que ela seja gratuita, mesmo que ela não tenha justificativa. É como você confessar que você é o tipo de pessoa que, quando você vê um acidente de trânsito, com ambulância, corpo de bombeiros e corpos estendidos no asfalto, você desacelera o seu carro para você ver. É difícil confessar um negócio desse, mas muita gente faz. Então, a resposta talvez seja isso. Só vejo uma resposta incômoda. Vendo uma entrevista com o Haneke, ele ri, inclusive, assim, sabe, desse crítico. As pessoas criticam a violência, mas você vê o filme, né, ele, na prática, ele tem muito pouca violência. Mas ninguém menciona o fato de eu estar o tempo todo colocando para o espectador perguntas que talvez ele não saiba responder ou ele não queira responder. Eu acho que isso irrita muito mais e perturba muito mais do que cabeças explodindo ou braços sendo cerrados ou qualquer outra coisa. Tanto é que a gente suporta... Cara, tem filmes muito mais violentos que o Funny Games, que são mainstream, que a gente assiste, que a gente ri deles e que ninguém comenta, sabe? Ninguém sai perturbado, pelo menos assim, não muito perturbado, até onde eu sei, de filmes como o Saw, como é que é o título em português? Jogos Mortais, né? Ou Hostel. Esses filmes hoje em dia eles meio que viraram piada quase. Meus alunos adolescentes eles não levam esses filmes a sério, mas você sai perturbado de um filme como Funny Games, porque ele é de fato perturbador. Agora, o que é perturbador? Eu acho que essas perguntas difíceis de responder, sabe, que o Haneke ele coloca pra gente, são muito mais pesadas do que, eventualmente, qualquer tipo de sangue ou tripas sendo explicitados na tela. Talvez, então, não filmes sobre violência, filmes sobre sofrimento, que é diferente. Representação de violência versus representação de sofrimento, que é o que os filmes de ação, de terror e tal não fazem muito, né? Eles focam na violência e o Haneke enfocou no sofrimento. Por isso que a cena do cara atirando na criança você só escuta, mas depois você acompanha durante 5 minutos os dois pais chorando no chão amarrados e tal. É isso, né? Não é um filme sobre violência, é sobre sofrimento, né? Concordo com o Felipe. Atrelado à violência, né? Eu esqueci de falar uma trivia que eu acho fantástica, assim, porque eu vendo novamente as entrevistas com o Haneke, né? Ele deu instruções para os atores que fazem o casal. Aliás, outra coisa metalinguística, né? Georg e Jorge, né? E Annie. Em todos os filmes do Michael Haneke tem um casal que se chama Jorge e Annie. E ele fala assim, o Jorge e Annie do Funny Games, que são
um casal dentre vários Jorges e Annes dos meus filmes, então já tem uma piada metalinguística. Eu achei que o Haneke, ele é uma espécie de trickster, sabe? Tipo, ele tá manipulando o espectador, ele tá se divertindo com isso, sabe? Tipo, tem essa coisa meio exhilarating na fala dele, assim. A trivia que eu ia falar é, pros atores que interpretam Jorge e Anne, ele falou assim, ó, esse filme é um drama, é uma tragédia. Pros atores que fazem os psicopatas, né, que fazem o Peter e o Paul, ele falou, isso é uma comédia, é cômico, é pra ser engraçado. É engraçado, mas sincero. Então, assim, todas essas falas super polidas e bem educadas dos psicopatas, falem, say it like you mean it, sabe? Tipo, fale como se você realmente quiser. É como se você realmente quisesse ajudar o cara. Você acabou de quebrar a perna do cara, mas você realmente, sabe? Não, mas deixa eu te ajudar. Eu sou estudante de medicina, deixa eu dar uma olhada na sua perna. Pô, você não vai querer que eu dê uma olhada. Sabe? Say it like you mean it, sabe? Não é sarcástico. Mas, ó, o tempo todo é uma comédia. É uma comédia de dois caras que estão se divertindo às custas de pregando uma peça numa família, né? Tanto é que sabe qual foi a inspiração dos psicopatas? Vocês não vão acreditar. É meio curtindo de vida doidado, assim, Ferris Bueller? Não, esses duos de comédia clássicos dos anos 50, Gordo e Magro, Abbott e Costello. Não, novamente, é mais uma peça que o Haneke tá pregando no público. O tempo todo ele tá pregando peça em você. Pelo menos pra mim ficou bem claro, assim, nas entrevistas que eu vi com ele, o quanto que ele se divertiu fazendo o filme. Não foi uma coisa pesada, ele se divertiu. Gostou, e ele lembra da atmosfera amorosa dos atores que morreram, inclusive ele sente muita falta deles, porque ele era amigo pessoal, né, do casal. Não sei, é um filme que eu gosto desse filme. Então, ouvintes, esse foi o nosso papo sobre um filme que a gente poderia continuar aqui falando, mas fica a dica, né? Um filme que é difícil, é desagradável às vezes, mas tem uma série de questões e de perguntas que vão surgir no momento de você assistir o filme, então a gente recomenda, né? Essa reflexão, né? Enquanto você assiste. Antes da gente anunciar o próximo filme, que já não vai ser mais da temporada de Monstro, e também dar nossas dicas para quem assistiu o 20 Games, a gente recebeu uma listinha do nosso ouvinte Luiz, com a lista dos filmes favoritos dele, né? Que a gente faz esse serviço, entre aspas, né? Que se você mandar pra gente no nosso e-mail, acervofantásticopodcast@gmail, ou através do nosso Instagram, se você mandar a sua listinha dos filmes que você gosta, assim, uns 5 ou 10 filminhos, 5 é suficiente, a gente faz nossa contrapartida, a gente recomenda mais uns filmes pra você, né? Então, nosso ouvinte Luiz, ele nos passou a seguinte lista de filmes, bem interessante, inclusive. É aquele filme francês La Haine, né? O Ódio, Kids, aquele dos anos 90, Old Boy, 2003, né? Do filme coreano, Prisoners, filme do Villeneuve, No Country for Old Men, né, onde os fracos não têm vez, dos irmãos Coen, e também dos irmãos Coen, Fargo, né, dos anos 90, e do David Fincher, A Rede Social, uma lista super interessante de filmes, né. A gente bolou então aqui uma listinha nossa de filmes pra ele, né, e se você curtiu esses filmes que ele recomenda como os favoritos dele, eu acredito que você vai curtir também esses que a gente tá recomendando de volta pra ele, né. Então, Diego, você quer começar falando quais são os filmes que você recomenda para o Luiz? Sim, grande Luiz, muito obrigado por mandar a lista, muito obrigado por ouvir a gente. Adorei a sua lista, são todos os filmes que eu gosto muito, né, esses filmes que você listou. E te recomendo com base, você me citou 2 filmes dos irmãos Coen, né, Onde os Fracos Não Têm Vez e Fargo, e tem uma comédia do absurdo, uma comédia de humor negro, assim, que eu sou muito fã dela, eu adoro esse filme, você já deve ter visto, né, mas eu acho que é um filmaço, e eu acho que é um filme dos anos 60, mas eu acho que ele sobre um tema meio já datado, né? Mas eu acho que é um excelente filme, um grande filme, um filme da história do cinema, que é o Doutor Fantástico, né? Doctor Strange Love, or How I Learned How to Stop Worrying About the Bomb, é isso? Deixa eu ver. Isso. Stop Worrying and Love the Bomb. Love the Bomb. É, Doutor Fantástico aqui, de 64, né? Do Kubrick. Eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que os irmãos Coen, eles têm esse filme talvez como influência para eles, né? Porque eles também fazem uma certa comédia do absurdo também. Eles sabem criar personagens excêntricos e loucos, né? Igual tem esse filme. É um filmaço. Você gostou de Social Network, né? Da rede social? Eu acho que é um filme com um roteiro também quase perfeito, né? Apesar de ser um filme também com um roteiro, hoje em dia, a história é um pouco também datada, né? Ninguém mais tá nem aí para Facebook, né? Para Mark Zuckerberg. Mas eu acho que é um filme realmente com um roteiro excelente, né? Maravilhoso. E um outro filme que eu posso recomendar para você, que eu já vi muitas vezes, que é um filme com um roteiro quase perfeito talvez, né? Que dá para você assistir sempre, todo ano. Realmente um filmaço, tanto em nível de ideias quanto em nível de entretenimento. É um filmão. Se chama Michael Clayton,
que é do George Clooney. Tilda Swinton ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Aqui chama Conduta de Risco. Conduta de Risco. Filmaço. Dá pra ver muitas vezes. Nossa, que filme. E por último, como você gostou de La Reine, Kids, né? Filmes dos anos 90, assim, com comentário social, sabe? Filmes engajados, né? Ótimos filmes independentes, né? Tem 2 filmes alemães que dessa época mais ou menos também, início dos anos 2000, que eu gostei muito quando eu era jovem, adorei. E tem essa mesma vibe, que é Educators, com K, né? Educators. Que aqui chama os Educadores com K também, né? Isso. E o filme Das Experiment, a experiência, o primeiro filme acho que fizeram, né, um filme alemão que fizeram sobre a experiência lá de Stanford, né, onde eles chamam pessoas aleatórias e dividem essas pessoas entre carcereiros e prisioneiros. Essa experiência é muito conhecida. E esse filme é muito bom, excelente. Eu acho que é a melhor versão sobre essa experiência, né? Tem vários filmes que fizeram depois sobre essa mesma experiência, mas eu acho que essa é a melhor versão, a versão alemã Das Experiment. Recomendo esse. Filmaços. Muito bom. Igão, quais são as suas dicas para o ouvinte Luiz? Minhas dicas, bom, antes de tudo, Luiz, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter mandado sugestões, obrigado pelos seus comentários também. Luiz já está um tempinho aí escutando a gente falar, né? Ele sim, né, tem uma paciência, ele sim também deve ter, né, alguma questão aí perversa, assim, dentro dele, né, para ficar escutando a gente falar, né, tem que ter alguma coisa, assim como a gente né, assiste os filmes do Haneke, ele deve ter alguma coisa aí escondida aí, o Luiz. Brincadeira, Luiz, assim, brincadeiras à parte, assim, sabe, vendo aqui a sua lista de filmes, né, assim, filmes muito bons, né? Eu gosto muito, inclusive, aqui do La Reine, que você citou. Eu gosto muito do filme do Denis Villeneuve, agora que me fugiu o nome, é o Prisoners. Aqui chama Suspeitos, mas é Prisoners, é. Suspeitos, né? Assim, é engraçado que já tem tanto filme com esse título, né? Suspeitos, né? As melhores atuações do Hugh Jackman, né? Ele tá ótimo nesse filme. Sim, excelente. Paul Dano também tá excelente. Jake Gyllenhaal, surpreendentemente, tá muito bem também. Não, é brincadeira, ele é um bom ator. Tanto é um bom ator que uma das minhas dicas tem ele, hein? Sim. Bom, rapidamente aqui falar, os meus filmes talvez não sejam nenhuma surpresa, assim, não tem nenhum filme assim muito desconhecido do público, né? Eu sugeriria pra você, se é que você já não viu, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Mas não o remake, né, do David Fincher. Quer dizer, não sei se é um remake ou uma readaptação, né, do mesmo romance do Stieg Larsson. É uma refilmagem do livro, né? É uma filmagem do livro, né? Mas eu sugiro que você assista, se é que você já não viu, o filme sueco, né? O primeiro, que tem esse título, né, meio truncado, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Será que eles estavam querendo fazer uma brincadeira com O Homem que Amava as Mulheres, que é uma comédia romântica do François Truffaut dos anos 70? Eu não sei o que eles quiseram fazer com esse título. Eu sei que em inglês é A Garota com a Tatuagem do Dragão, né? Pois é, o título em inglês é tão mais cool, né? A Garota com a Tatuagem do Dragão, né? Aí vira Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Bom, enfim, assista o filme sueco, né? Que eu considero um filme muito bom. É um thriller eletrizante, prende sua atenção até o final, os atores são ótimos. Foi o primeiro filme que eu vi com a excelente Noomi Rapace, ou Rapace, uma atriz meio espanhola, meio sueca, que depois foi fazer Prometheus e outras coisas, e outros filmes hediondos nos Estados Unidos, mas que ela tá muito bem nesse filme. Recomendo também que você assista, bom, já que a gente mencionou o Gaspar Noé, e você, bom, assim, se você assistiu La Reine, você tem esse gosto por filmes mais extremos, né, mais violentos, mais chocantes, Old Boy também, você gostou? Eu recomendo que você assista o Irreversível. É uma experiência também um pouco desagradável, mas é uma experiência que eu acho que vale a pena, né, assim, para quem gosta de um cinema mais brutal, mais extremo, Irreversível, eu acho que é um must-see, é um filme que você tem que ver. E é recompensador, assim, eu acho que quando você chega no final do filme, né, é até meio contrassensual falar isso, mas assim, o Irreversível tem um dos finais mais bonitos que eu já vi na história do cinema. O meio do filme é horroroso, né? Mas o filme ele acaba com uma imagem muito bonita, assim, com uma imagem quase redentora, né, de todas as coisas horríveis que você viu. E se você gosta dos filmes dos irmãos Coen também, eu recomendo que você assista um filme de um cara que talvez seja assim, um padrinho, né, cinematográfico dos irmãos Coen, que é um cineasta que eu aprendi a gostar. É engraçado dizer isso, eu aprendi a gostar por causa da minha mãe. Minha mãe gosta muito dos filmes dele, né, que é o Sam Peckinpah, que fez um filme extraordinariamente brutal e tosco e maravilhoso se assistir, chamado Traga-me a Cabeça, de Alfredo Garcia, né? Esse é um must-see também, esse é uma espécie de western noir contemporâneo. Eu não vou falar muito, não assista esse filme. Talvez, eu acho que desses filmes que eu recomendei, esse talvez seja o que você mais goste de ver, mais prazerosamente se divirta assistindo. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Muito bom. Esse é ótimo, o filme com Warren Oates, né? Um super ator B dos anos 70, assim, muito legal. Pois então, os meus 3, também adorei a sua lista, muito legal. Curto todos os filmes, mas aí então eu pensei,
O filme deles que é muito pouco assistido em geral é o primeiro filme deles, né? Que aqui chama Gosto de Sangue no Brasil. Em português em inglês chama Blood Simple, de 84. Primeiro filme, inclusive, da Frances McDormand, né? Foi onde ela conheceu o Joe Coen, né? Que virou marido dela até hoje, né? Filmaço, assim, os caras jovens, acredito que na faculdade, recém-formados. É um thriller, assim, que você fica de cara, né? Com baixo orçamento e tal, mas é super bem escrito, super bem atuado, super redondo. E é um filme, assim, que mostra todo o potencial que eles vão ter depois, né? Chegando até, sabe, né? Onde os Fracos Não Têm Vez, que é uma super produção. Você vê uma linha clara, assim, entre Blood Simple e Onde os Fracos Não Têm Vez. É muito legal. Talvez você assistiu, mas se não, recomendo. É o primeiro filme deles. Um outro filme que não é deles, é dirigido pelo Sam Raimi, mas que parece um filme dos irmãos Coen. Eu só descobri ele depois que o Bill Paxton morreu, que era um ator que eu gostava muito, né? Dos anos 80 e 90 e tal. Ele tá no Titanic, ele tá no Alice, no Terminator, no Predador 2. É tipo um cara que super legal, assim, character actor, secundário e tal, mas ele era muito legal. E quando ele faleceu, eu comecei a pesquisar uns filmes além, assim, do padrão, né? Twister e tal. E descobri o chamado A Simple Plan, um filme que também tem simples no título, né? Aqui chama Um Plano Simples, filme de 98, é um neo-noir, assim, que se você curte Os Irmãos Coen, se você curte, sabe, filmes com essa pegada, tipo O Homem que Não Estava Lá, dos Irmãos Coen também, inclusive esse aqui é um filme preto e branco também, com o Bill Paxton, tem o Billy Bob Thornton. É um filme que me surpreendeu, eu não sabia nada dele. Eu adorei ter assistido e eu curti muito, assim. Fica a dica, assim, eu acho que é o filme mais obscuro desses que eu tô recomendando. Na verdade, esse é um, né? E o outro filme, que é um neo-noir um pouco mais recente, do Jeremy Saulnier, de 2013, chama Blue Ruin, Ruína Azul, que é um filme também, um neo-noir sobre vingança. É atuado pelo Macon Blair, que é um cara muito interessante, que hoje em dia ele tá dirigindo filmes também. O mais recente dele é o remake do Vingador Tóxico, né? Ele é um cara bem figura, ele tá em todos os filmes do Saulnier, inclusive aquele Green Room, que é um filmaço também, né? Mas esse primeiro longa dele, Blue Ruin, de 2013, é um filme independente, eu não diria alternativo, mas independente. É um drama legal, filme neo-noir, assim. É muito massa, fica a dica pra você. Ruína Azul. E, como mencionei antes, né, tem um filme com o Gyllenhaal que eu queria recomendar também, né? Por coincidência, eu só fui ver depois, que eu não lembrava que o Tony Gilroy tinha dirigido o Conduta de Risco, que o Diego recomendou, o Michael Clayton, né? Eu vou recomendar Nightcrawler, que é o Abutre aqui, que é um filme do irmão dele, Dan Gilroy, que o Gyllenhaal faz tipo um jornalista desses que trabalha na madrugada, ele trabalha num jornal, ele pega esses casos que ele tem que tipo seguir a ambulância, seguir a polícia pra chegar antes do pessoal lá e poder filmar e poder tirar foto dos crimes, né? É um cara super baixo nível, assim, escroto, e você começa a acompanhar essa vida noturna dele e tal, é muito legal. O Gyllenhaal tá transformado, assim, e por coincidência o irmão, o Dan Gilroy, irmão do Tony, que fez o Conduta de Risco, que é uma dupla legal de diretores, como os irmãos Coen também, que você curte bastante, segundo a sua lista, né? Você mandou 2 filmes deles. Então essa fica a lista pro nosso ouvinte Luiz. Espero que você curta, espero que você não conheça todos os que a gente passou para você. Talvez você já assistiu alguns, mas mesmo assim fica a dica a todos, para você e para os nossos ouvintes, né? Que todos esses filmes que a gente mencionou são legais e valem a pena ser assistidos. E antes de falar agora do próximo filme da próxima temporada, eu queria pedir mais umas recomendações para vocês, para quem assistiu Funny Games. Agora já não é mais pro Luiz especificamente, assim, para quem curtiu ou quem ficou interessado, quem achou interessante o Funny Games. E já que eu fiquei de último nas dicas do Luiz, eu vou começar. A minha dica para quem assistiu Funny Games e quer lidar com esses assuntos é um filme, como a dica do Igor, é do Sam Peckinpah também, um filme que ele filmou na Inglaterra, na verdade, em 71, então antes do Alfredo Garcia, que chama Sob o Domínio do Medo, Straw Dogs, com o Dustin Hoffman. É um filme desses primeiros filmes que começam a lidar com violência de um jeito que não se lidava antes em filmes que se assistia no cinema fora, sabe, filme Bzão e tal, que nunca foi muito sério. Esse foi acho que o primeiro grande filme que teve uma grande recepção de audiência, que lidava com a violência assim um pouco acima do que o pessoal estava esperando e chocou muito. Foi super polêmico, como o Funny Games foi, né? Um filme sobre violência, sobre um pessoal que chega num lugar na Inglaterra, lá no interior, e eles têm uma relação de inimizade instantânea com o pessoal meio povão que mora lá, os ingleses mais blue collar, e chega um americano meio intelectual, meio numa vibe que entra em conflito instantâneo com aquele
pessoal mais agressivo, que vê ele, que não respeita ele, né? Então tem essa coisa toda de mostrar uma violência assim pesadíssima pra época, né? Então é um filme que começou a lidar com esses assuntos que o Haneke lidaria, né, 30 anos depois, né? Então a minha dica pros ouvintes que assistiram Funny Games, que tem algum interesse em filmes assim, com esses assuntos, né? Sob o domínio do medo, Straw Dogs, de 71. Diegão, qual é a sua dica? Minha dica é o outro lado da moeda, né? Se o Funny Games ele é um filme de ideias, é um filme reflexivo e é um filme que mostra o sofrimento humano de maneira bem verossímil, apesar da situação criada ser bem artificial, e dos psicopatas também, de tudo que a gente falou antes, né? E do mal-estar, né, que o filme causa quando você assiste e tal, né? E você tem que se perguntar por que você está assistindo o filme até o fim, como o Igor falou. O filme que eu tenho para recomendar também é um filme de invasão de casa, né? Um filme de home invasion, que é completamente entretenimento, que é diversão pura, que é totalmente inverossímil, que é super divertido de assistir, e a personagem principal ela tem uma catarse no fim, ela consegue se salvar, e você sai, e você torce por ela, e o espectador é recompensado no fim. É cinema puro de entretenimento, mas também é um filme com home invasion e também tem um elemento satírico no filme, né? Um filme independente, mais ou menos independente, chamado You Are Next. Você é o próximo. Do Adam Wingard, né, que dirigiria depois The Guest, né? Ele é muito interessante. Eu gostei muito desse filme, me diverti muito. Se você gosta de filme de home invasion, filme despretensioso. Aquele diretor Ty West que fez Pearl e X, ele tá no filme atuando, né? Ele é um dos membros da família, né? Faz uma ponta. Muito bom. Igor, qual é a sua dica pros espectadores? Sim, o meu filme também é um filme de home invasion. É engraçado, só uma curiosidade, assim, quando o Diego tava falando assim, o meu filme é um filme de home invasion, super divertido, satírico, eu pensei assim, cara, ele vai indicar Esqueceram de Mim, que é o filme de home invasion mais famoso que tem. Mas não deixa de ser, né? Talvez esse é o filme sobre o qual o Haneke estava literalmente falando quando ele fez o filme dele. É uma resposta ao Esqueceram de Mim. É uma resposta ao Esqueceram de Mim, né? Com personagens cartunescos, né? Com vilões, né? Que parecem um duo de comédia dos anos 50. Eu acho que é isso, assim. Na verdade, Funny Games pode ser uma espécie de refilmagem espiritual. Esqueceram de Mim. Isso aí. Enfim, né? Bobagens à parte, né? O filme que... Bom, se você gostou do Funny Games e você tem... Bom, novamente, a gente citou aqui mais de uma vez nesse episódio, né, os filmes desse movimento, que não é exatamente um movimento, né, assim, um novo extremismo francês. É mais um termo que foi cunhado por um grupo de jornalistas, né, para poder entender o que estava acontecendo na França, né, no cinema francês, né, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, e que lançou a carreira de certos cineastas, como, por exemplo, Gaspar Noé, que talvez seja o mais popular dessa leva, né, dessa cepa de cineastas. O filme que eu tenho para recomendar é um filme também muito forte, um pouco controverso, que vai deixar você roendo as unhas de ansiedade, né, na expectativa de saber o que vai acontecer. Não é um filme também muito agradável de se ver, mas eu acho que, né, compensa todo o sofrimento pelo qual você, espectador, vai passar. Porque é um filme muito bom. É um filme francês de 2006 chamado Eles. Em inglês é Them, e em francês eu acho que é Il. Agora não sei se pronuncia o S no final, Ils. Que é uma coprodução, na verdade é uma coprodução França e Romênia, né, de dois diretores, né, o David Moreau e o Xavier Palou, que fizeram um filme sobre um casal, dois franceses. Aliás, eu acho que ela é francesa e ele é romeno, não sei. Que eles estão passando um fim de semana na casa deles, né, na Romênia, né, no interior da Romênia. Ela é professora de francês, dá aula de francês para crianças pequenas na Romênia. E de repente tem um grupo de pessoas querendo invadir a casa. Quem são essas pessoas? Qual a identidade dessas pessoas? Por que é que elas estão fazendo isso que elas estão fazendo? Assim como o Michael Haneke, né, os diretores eles hesitam em dar uma explicação muito fácil, muito óbvia para aquilo que está se passando na tela. Né? Você fica só com os acontecimentos e cada acontecimento cada um deles é mais doloroso do que o outro. Então o filme ele vai num crescendo, né, de suspense até chegar na conclusão dele. E a conclusão dele, ao contrário do Michael Haneke, os diretores eles dão uma explicação no final. Só que a explicação deles não é uma explicação que a gente gostaria de ouvir. É uma explicação meio chocante que, sabe, faz com que a gente termine esse filme com um certo senso de, putz, eu podia ter dormido sem essa, sabe? Mas não no mau sentido, no bom sentido. E assim, saber que o filme ele é inspirado em fatos reais deixa esse finalzinho dele ainda mais desagradável. Mas assim, como filme, eu acho ele muito bem feito, uma trilha sonora fantástica, montagem fantástica, os atores estão muito, muito bem, né? O filme ele mantém a sua atenção do começo ao fim, não tem uma sequência chata, não tem um momento só pra encher linguiça. Recomendo Eles, filme francês de 2006. Perfeito. Então tá aí, tem um apanhado de dicas para os nossos ouvintes, assim.
Tem muito filme aí pra vocês correrem atrás, coisas para todos os gostos, né? Especialmente as dicas que a gente passou pro Luiz, né? E se você quer lidar com um material um pouco mais controverso e tal, aí ficam as dicas ligadas ao Funny Games. E, né, com isso a gente encerra a nossa temporada sobre monstros, né? Fictícios ou não, sobrenaturais ou não. E vamos começar uma nova mini temporada agora, inspirado por fatos talvez não muito bons, né? O primeiro é que o grande diretor William Friedkin, ele faleceu recentemente, né? Ícone do cinema americano. E um outro fato é que agora esses dias está sendo lançada a nova sequência do Exorcista, né? Exorcista Believer, que chama em inglês, com umas críticas bem negativas. A gente não assistiu ainda, mas a gente está ouvindo, né? Que talvez não seja um grande filme. A gente falou, pô, a gente devia falar do primeirão, né? Que está completando agora 50 anos esse ano, O Exorcista, de 73, dirigido por William Friedkin, com grande elenco, inclusive o Max von Sydow, Linda Blair. E vamos aproveitar então, já que a gente quer falar do Exorcista, e fazer uma temporada de filmes demoníacos. Vamos lidar com filmes que falam sobre o diabo ou não. O ouvinte não tá vendo, mas o Igor aqui tá adorando, tá fazendo o símbolo do chifrinho com a mão lá do rock and roll. Então ele vai adorar, eu já tô vendo, assim. Temporada demoníaca do Acervo Fantástico, que a gente vai começar lá no Halloween. Agora a gente estamos gravando em outubro, então tá perfeito, mas a gente deve avançar até Natal, Ano Novo, então vai ser interessante para os ouvintes, começando pelo Exorcista, e a gente vai anunciando os outros na medida do progresso da temporada, mas a gente já tem tudo selecionado. Só filme interessante, filme entre clássicos, filme mais recente, filme um pouco mais esquecido, tem de tudo. E o primeirão, Exorcista, no próximo episódio, né? E contamos com vocês. Bora dar tchau pros ouvintes aí, Diego? Foi um prazer, pessoal, adorei. A gente se vê na próxima. Igor. Gente, um prazer conversar com vocês. Nosso público, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e muito ansioso para falar sobre Exorcista, esse filme maravilhoso, que eu vi com um adolescente do meu lado chamado Diego Nunes também. A gente morreu de medo desse filme, foi horrível e foi ótimo. Morri de medo, o filme que eu tive mais medo. Pois é. 15 anos de idade eu dormi com a minha mãe. Me convenceu para assistir esse filme. Eu era um jovem ingênuo de quantos anos? 17 anos. Aí Diego Nunes chega, você tem que assistir o Exorcista. Aí a gente foi assistir o Exorcista na casa onde eu morava, no meu apartamento na época. E minha vida tem sido Big Dive Down desde então. Obrigado, Diego. Só decadência, graças ao Diego. Valeu. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês. Valeu pela audiência. Tchau.